E se eu te dissesse que existe um manual completo sobre como destruir uma pessoa? E que você provavelmente está seguindo ele sem sequer perceber? C.S. Lewis escreveu Carta de um Diabo ao seu aprendiz como ficção. Mas, cara, parece que ele interceptou conversas reais vindas diretamente do inferno. Hoje eu vou te mostrar 3 cartas que vão te fazer questionar tudo sobre quem realmente você é. Eu garanto, você não vai gostar do que vai descobrir. A pergunta é, você tem coragem de olhar no espelho que Lewis construiu? Olha, Lewis criou algo que é praticamente um manual de psicologia reversa. Ele mostra como funcionam nossos piores instintos através dos olhos de quem tenta nos destruir. E o mais assustador de tudo, cada carta é um espelho. Você vai pensando, que interessante essa estratégia diabólica e de repente se dá conta. Espera, mas será que eu já não... É como se Lewis tivesse decifrado o código-fonte da natureza humana. Então hoje eu vou te mostrar 3 cartas específicas que tratam de coisas que ninguém fala. Não são sobre coisas óbvias, tentações do dia a dia, como sexo ou dinheiro. São sobre aspectos mais sutis, e por isso mesmo, mais perigosos da personalidade. Coisas que você faz todos os dias sem perceber que estão te corroendo por dentro. A primeira carta que mais me impressionou é sobre algo que Lewis chama de a lei da familiaridade. Mal danado, o diabo mentor ensina seu aprendiz que uma das melhores maneiras de corromper um ser humano é fazer com que ele trate coisas extraordinárias como ordinárias. Pensa assim, você acordou hoje, seus pulmões funcionaram perfeitamente, seu coração bateu mais de 100.000 vezes, você teve acesso a informações de todo o planeta na palma da mão, isso é literalmente mágica. Mas você provavelmente não notou, né? Heidegger tinha um conceito chamado estar no mundo. A ideia de que a existência humana é fundamentalmente sobre habitar e se relacionar com o mundo. Mas Lewis percebeu algo que Heidegger não enfatizou. Nossa tendência natural é deixar de habitar conscientemente. Nós simplesmente existimos no automático. A carta mostra como isso funciona na prática. O diabo diz, mantenha ocupado com a rotina. Faça com que ele pare de se maravilhar. Quando ele olhar para o céu estrelado, faça-o pensar no trabalho de amanhã. Genial e é terrível ao mesmo tempo. E aqui está o ponto que vai te incomodar. Quando foi a última vez que você realmente olhou para alguém que ama? Não um relance, não um olhar distraído. Olhou de verdade, como se estivesse vendo pela primeira vez e pensasse, nossa, por que eu amo tanto essa pessoa? Porque você não se lembra. E hoje, isso ainda é pior. A gente tem um fenômeno que eu chamo de anestesia digital. A gente vê tantas imagens, tantos vídeos, tanta informação, que perdemos a capacidade de nos impactar com qualquer coisa. É como se o nosso sensor de extraordinário tivesse completamente desregulado. A segunda carta é sobre algo que Lewis chama de humildade espiritual. Mas não é o que você pensa. É sobre como nossa própria humildade pode se tornar uma forma de orgulho. Cara, isso vai direto no osso. O diabo ensina. Quando o paciente começar a se orgulhar de sua humildade, você terá o capturado. Isso é diabólico no sentido literal. A pessoa desenvolve uma espécie de superioridade moral disfarçada de modéstia. Nietzsche já havia identificado isso quando falou sobre o ressentimento. Aquela tendência de transformar fraqueza em virtude moral. Mas Lewis foi mais longe. Ele mostrou como até nossas virtudes genuínas podem se tornar um vício quando nos fazem nos sentir superiores às outras pessoas. Você conhece aquela pessoa que fala como é simples, como não liga para coisas materiais, como prefere coisas verdadeiramente genuínas, e que de alguma forma consegue fazer você se sentir superficial por gostar daquilo que ela considera mundano? Essa pessoa está vivendo essa carta na prática. O pior, você já se pegou pensando, pelo menos eu não sou como fulano, pelo menos eu tenho consciência, pelo menos eu me importo com coisas importantes. Parabéns, você acabou de cair na armadilha que Lewis descreveu. Dostoiévski, em Notas do Subsolo, criou um personagem que é praticamente a encarnação dessa carta. O homem do subsolo se orgulha da sua própria miséria, da sua própria consciência, de sua própria superioridade intelectual. Ele transformou até o sofrimento em uma forma de se sentir especial. E aqui está a pergunta que vai te assombrar. De quantas das suas virtudes você se orgulha? Porque no momento que você sente orgulho da sua humildade, da sua generosidade ou da consciência social, bem, você não é mais humilde, generoso ou consciente. Você é apenas orgulhoso com boa propaganda. A terceira carta é sobre algo que Lewis chama de o círculo interno, nossa obsessão doentia por pertencer a grupos exclusivos. Isso vai muito além de status social. É sobre como a nossa necessidade de nos sentirmos especiais corrompe todos os relacionamentos. O Maldonado ensina que é preciso fazer o ser humano buscar constantemente fazer parte de um círculo interno. Aquele grupo de pessoas que realmente o entendem, que são diferentes dos outros, que compartilham segredos e piadas internas. O problema é que isso nunca termina. Sempre tem um círculo ainda mais interno, ainda mais próximo, ainda mais familiar. Simmel, sociólogo alemão, já tinha observado isso quando falou sobre a sociologia do segredo.
ele notou que grupos humanos se definem tanto por quem incluem quanto por quem eles excluem. Lewis pegou isso e mostrou como essa dinâmica corrói nossa capacidade de amor genuíno. Hoje, isso explodiu com as redes sociais. Cada grupo do WhatsApp, cada círculo de amigos no Instagram, cada panelinha do trabalho, tudo vira uma oportunidade de se sentir especial por estar dentro e superior a quem está fora. É como se a nossa identidade dependesse de constantemente excluir alguém. Mas aqui está o aspecto mais sombrio. Lewis mostra que essa busca pelo círculo interno destrói nossa capacidade de intimidade real. Porque intimidade verdadeira não é sobre ser especial ou exclusivo. É sobre ser vulnerável e aceito, mesmo sendo comum. Martin Buber distingue entre relacionamentos eu-tu e eu-isso. No primeiro, você encontra a outra pessoa como ela realmente é. No segundo, você usa a pessoa como meio para algum fim. A busca pelo círculo interno transforma todos os relacionamentos em um eu-isso. As pessoas se tornam degraus para você chegar onde quer estar. Então, vamos amarrar essas 3 cartas e ver o quadro completo que Lewis estava pintando. Na primeira carta, perdemos a capacidade de nos maravilhar com o extraordinário. Na segunda, transformamos até as nossas virtudes em formas de superioridade. Na terceira, corrompemos os nossos relacionamentos em busca de status social. Mas percebe o padrão? Todas essas 3 estratégias diabólicas têm algo em comum. Elas nos fazem viver para fora, não para dentro. Vivemos comparando, competindo, performando. Perdemos contato com a nossa própria existência autêntica. Pascal disse que toda a infelicidade dos homens vem de não saber ficar quieto num quarto. Lewis mostrou por quê. Porque quando paramos de nos distrair com comparações e competições, somos forçados a lidar com quem realmente somos. E isso pode ser aterrorizante. E hoje estamos vivendo essas 3 cartas em esteroides. Algoritmos que nos mantêm distraídos, culturas de auto-otimização que transformam tudo em performance, redes sociais que gamificam os nossos relacionamentos. É como se alguém tivesse lido o livro de Lewis e decidido usar como manual de instrução. E aqui está a minha pergunta final. E provavelmente é uma pergunta que vai te perseguir. Se essas 3 cartas descrevessem estratégias para corromper um ser humano, e você se reconheceu em todas elas, o que isso diz sobre você? Lewis não escreveu esse livro para nos deprimir. Ele escreveu para nos acordar. Porque você não pode combater um inimigo que não consegue ver. E o inimigo não está lá fora. Ele está nos seus próprios padrões de pensamento, nos seus próprios desejos, aparentemente inocentes. A boa notícia é que reconhecer essas tendências é o primeiro passo para se libertar delas. A má notícia é que isso vai existir uma honestidade brutal consigo mesmo. Vai exigir que você pare de se ver naturalmente como bom e comece a se ver como naturalmente complicado. Então, se você chegou até aqui, me conta nos comentários qual dessas 3 cartas te incomodou mais. Porque se nenhuma te incomodou, talvez seja a hora de ler o livro completo e se preparar para ter algumas verdades muito desconfortáveis sobre si mesmo. O livro em si tem mais de 30 cartas, eu citei só 3. E se você quer continuar explorando esses cantos sombrios da natureza humana, porque, convenhamos, é fascinante mesmo sendo perturbador, se inscreve no canal, porque ainda temos muito mais do que descobrir sobre quem realmente somos quando ninguém está olhando. Lewis disse que o maior truque do diabo foi convencer o mundo que ele não existe. Mas eu acho que o maior truque foi convencer você que seus próprios demônios interiores são na verdade virtudes. Bom, até o próximo vídeo e lembre-se, só tem um jeito de descobrir. Não aceite a tutela de ninguém. Pense por si.